Salve, salve galera, tudo tranquilo? Mais umas Copas com o Lucão começando e a Copa da vez é a Copa do Brasil. Praticamente quase todas as vagas sendo definidas das oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos conferir os jogos de volta da terceira fase. Olha, galera, é importante lembrar que alguns jogos não foram realizados, né? O Grêmio, por exemplo, que jogaria na Arena do Grêmio, obviamente não pôde jogar por conta das situações climáticas. Outros jogos, como o jogo do Atlético Paranaense, o jogo do Internacional com o Juventude também não foram realizados por conta da situação climática. Mas aqui na tabela temos um jogo aqui que foi realizado, que foi em Santa Catarina, né? O Criciúma recebeu o Bahia e perdeu novamente. Isso porque lá em Salvador o Bahia já havia vencido por 1-0, em Santa Catarina o Bahia venceu por 2-0 aí, o agregado de 3-0. Classificado para a próxima fase, mesmo com uma grande pressão, o Criciúma não conseguiu fazer o seu gol, teve gols anulados, mas os que valeram foram os do Tricolor de Aço, classificado às oitavas da Copa do Brasil. Aqui tivemos nossa primeira dose repetida, o Fluminense venceu a ida por 2-0, o Sampaio Corrêa, e na volta no Maracanã repetiu o placar 2-0. No primeiro tempo, John Arias marcou aos 20, no segundo tempo, John Kennedy marcou aos 35, um resultado tranquilo para o Fluminense, sem dificuldade está classificado para a próxima fase. Outro time que se classificou de forma tranquila para a próxima fase foi o Bragantino, recebendo o Souza da Paraíba em casa, venceu a partida por 3-0 sem dificuldades. Juninho Capixaba no primeiro tempo fez aos 26, no segundo tempo Gustavinho aos 16 e Natan Mendes aos 27 marcaram os gols do Massa Bruta para garantir o time de Bragança Paulista nas oitavas da Copa do Brasil. E aqui, galera, a primeira disputa de pênaltis aí dessa terceira fase, Cuiabá e Goiás. O Dourado se deu melhor no tempo normal, venceu por 1-0, e como o Goiás havia vencido a partida de ida por 1-0, a disputa foi para os pênaltis. E nas penalidades máximas, quem se deu melhor foi o Esmeraldino. Tadeu, o goleiro goiano, pegou dois pênaltis e ainda contou com duas cobranças na trave para classificar o Goiás por 3-1 nas penalidades máximas. O Esmeraldino está nas oitavas. E o Fogão, hein, galera? Foi a Salvador, venceu Vitória por 2-1, saiu na frente com Luiz Henrique no finalzinho do primeiro tempo. Júnior Santos no segundo tempo ampliou a vantagem do Botafogo aos 19 minutos. E aos 34 do segundo tempo, Daniel Júnior fez um belo gol para o Vitória, mas não evitou a derrota e muito menos evitou a desclassificação. O Botafogo faz 3-1 no agregado e está nas oitavas. E aqui, galera, um jogaço, verdadeiro jogão entre Vasco e Fortaleza. A ida foi 0-0 e a volta foi 3-3. O Fortaleza saiu na frente com o Marinho logo aos 12 do primeiro tempo, mas logo em seguida Verratti empatou para o Vasco aos 17 e no segundo tempo o ritmo continuou frenético, trocação de ataques. Lucero logo aos 10 colocou o Fortaleza de novo à frente, mas aos 20 Verratti empatou novamente e aos 30 o Piton virou para o Vasco 3-2, e quando todo mundo acreditou que o Vasco já teria a vaga em mãos, Hércules empatou com um belo chute de fora da área, levando a decisão para os pênaltis, mas aí o Fortaleza pecou na última cobrança de Kevin Andrade. As cobranças tinham sido perfeitas até ali, mas Léo Jardim brilhou e deu a classificação ao Vasco 5-4 nos pênaltis. Que jogão, hein? Seguindo aqui, galera, com outra dose repetida, o Flamengo venceu 1-0 no Maracanã e na Arena da Amazônia também 1-0. Curioso que os dois jogos, Pedro fez o gol para o Flamengo, um jogo que o Flamengo teve alguns riscos, mas o que importa é que se classificou, está garantido na próxima fase da Copa do Brasil. Seguindo, minha gente, outro jogo bem tranquilo aqui foi o do São Paulo. Recebeu o Águia de Marabá no Morumbis e já havia vencido no Pará por 3-1 e conseguiu os dois gols. No primeiro tempo, Lucas Moura aos 37 cobrando pênalti com muita categoria e Eric aos 44 fizeram os gols da partida. No segundo tempo, São Paulo apenas administrou o resultado, pressionou também o Águia de Marabá, mas sem muita força, porque já tinha o resultado em mãos, 5-1 no agregado, classificação tranquila do tricolor paulista. E o Palmeiras, galera, se classificou contra o Botafogo de Ribeirão Preto, venceu a ida 2-1 no Allianz Parque, e isso foi o suficiente para que o Palmeiras empatasse em 0-0 em Ribeirão Preto. O Palmeiras aí também uma classificação sem muita dificuldade para a próxima fase. E como eu falei aqui, galera, olha, o primeiro jogo desse confronto aqui foi realizado, o Ipiranga venceu o Atlético, mas a volta ainda não foi realizada, e o jogo entre Internacional e Juventude não teve nem ida, então a volta também não pode acontecer, então esses jogos ainda serão definidos. Importante lembrar, galera, que as
as datas base dos jogos de ida e de volta das oitavas de final são dia 31 de julho e dia 7 de agosto, respectivamente. Então temos aí praticamente um mês para que esses confrontos sejam definidos e as últimas vagas sejam preenchidas. Outro repeteco aqui, galera, o CRB venceu a ida por 1-0 no Alagoas e também a volta 1-0, gol de GG aos 26 do primeiro tempo, contou com desvio também. O Ceará pressionou bastante, mas não conseguiu passar pelo goleiro do CRB, então o time alagoano está na próxima fase da Copa do Brasil. Mais um repeteco, minha gente, o Corinthians venceu o América do Rio Grande do Norte lá em Natal 2-1 e na Neoquímica Arena repetiu o placar. Yuri Alberto no primeiro tempo, na marca de 42 minutos, fez o primeiro gol. No segundo tempo o Corinthians tomou um susto, o empate veio com o Wenderson, belo gol do jogador do América, mas no finalzinho o Kaká fez o gol do Corinthians para garantir o timão na próxima fase. 2-1, 4-2 no agregado, o Corinthians está na próxima fase da Copa do Brasil. Outro confronto que foi bem tranquilo foi o do Atlético Goianiense contra o Brusque. O Dragão venceu a partida de ida 1-0, poderia até empatar na volta, mas fez 4-2, tranquilo. Primeiro tempo aí avassalador do time goiano. O primeiro gol foi do Luiz Fernando aos 12 do primeiro tempo. Shailon ampliou para o Dragão 2-0 aos 30 e aos 34 Haldinei já tinha 3-0 no placar para o time goiano. O Brusque ainda no primeiro tempo fez o seu gol com o Matheus Pivô, mas no segundo tempo, logo aos 13, Baralhas, hein, gente, não vá confundir. Baralhas fez o gol do Atlético e no finalzinho o Matheus Pivô deixou sua marca novamente, 4-2, 5-2 no agregado para o Dragão, classificação tranquila. Muito diferente deste confronto aqui, olha, gente, o último confronto aqui da tabela, o Atlético Mineiro venceu a ida 2-0 na Arena MRV e na Arena Pernambuco o Sport se deu melhor na partida, mas como o agregado foi 2-1 para o Atlético Mineiro, é o Galo quem avança. Gol anulado aqui do Paulinho, muita polêmica, o Sport pressionando, mas não deu para o time pernambucano, quem avança é o Galo. E bom, galera, vamos ficando por aqui, mais um resumão aí da Copa do Brasil. Vamos esperar também os próximos confrontos que ainda tem para serem definidos. Após a definição desses confrontos, a CBF vai realizar um sorteio e aí quando o sorteio for realizado eu trago aqui para vocês todos os confrontos que serão as oitavas de final da Copa do Brasil. Comenta aqui embaixo qual partida você achou a melhor desses jogos de volta. Se você gostou do conteúdo, deixa o like que ajuda bastante. Um grande abraço e falou!